paz e a luz de Cristo, povo amado, lindo, abençoado de Deus. Que Deus abençoe a todos de uma forma abençoada e profunda. Que o dia nosso seja abençoado por Deus. Amém. Gente, a palavra que eu senti hoje, eu tinha falado um pedacinho sobre essa palavra, mas Deus quer falar nela, então vamos ver o que Deus quer mostrar pra gente, né? Vamos lá, gente. Pai, que nesse dia de amor e de misericórdia sobre as nossas vidas, o Senhor possa falar e bradar sobre os nossos corações de uma forma tremenda e absoluta. Que o Senhor fale aquilo que necessitamos, Pai. Aquilo que necessita, quando eu falo aquilo que necessitamos, é o que a gente necessita ouvir, não aquilo muitas das vezes que a gente quer. Se Deus assim puder estar respondendo também o que a gente quer, amém. Se não, vamos escutar aquilo que Deus quer nos responder. Amém? Pai, nos toca profundamente e abençoadamente. Fala profundamente conosco, Pai, que a gente entenda que é conosco a sua palavra. Fala da forma que tu queres, pois o teu povo está aqui para te ouvir. Nos abençoa, nos ilumina, nos guia, guia nossos passos, nos fortalece a cada momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigada por tudo, Senhor. Fala que o teu povo quer te ouvir. Amém. Seja bem-vindo, independente da sua religião. Se foi a palavra de Deus que você veio ouvir, seja bem-vindo, tá no lugar certo. Amém. É uma palavra breve, né? Vamos ver como Deus quer falar, porque não é o que eu quero entregar, é o que Ele quer. Então vamos fazer aquilo que Deus quer, né? Vamos ouvir o que Ele quer entregar hoje para as nossas vidas, amém? Gente, Gênesis, capítulo 9, versículo 18 e 19. Pelo menos foi isso que eu senti aqui no meu coração. Minha pequena, gente, vamos parar aqui. 18 e 19. Vamos lá. Os filhos de Noé que saíram da arca, Sem, Cã e Jafé. Eram 3. Saíram da arca. Ele já tinha 3 filhos, né? Noé tinha 3 filhos, que foi aquela descendência, né? Falou, multiplicai-os, né? Deus falou para multiplicar e foi isso que eles fizeram, multiplicar-os para que venha uma nova, né? Uma nova geração, né? Abençoada. Então foi das descendências aí de Noé, né? De Noé. Aí os filhos dos filhos, né? De Noé foram tendo as suas gerações também. Mas geração primeira foi, né? Da descendência de Noé, depois daquele dilúvio, né? Que aconteceu dos 40 dias e 40 noites de chuva. Imagina, meu Deus. Não sobrou nada para contar a história, né? Só o que Deus queria mesmo. Então vamos lá. Os filhos de Noé saíram da arca, eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. Por eles foram povoada toda a terra. Ou seja, foi por eles que veio toda a geração humana novamente. Não é verdade? E como é interessante a gente ver essas histórias, esses pequenos, né, detalhes da geologia para a gente ter entendimento, né? Como a história vai se criando, vai se renovando a cada dia. Tanto na história da Bíblia, como nas histórias que são contadas nos livros também, referente à história da nossa humanidade, não é verdade? Como é importante a gente entender da onde tudo se criou, tudo se formou, não é verdade? Quando Deus pegou e formou o mundo, né? Ele falou, faça-se, e tudo foi feito através da palavra dele. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, através da palavra de Deus, tudo foi criado. Ele falou, faça-se. Faça-se o sol foi feito. Faça-se as estrelas. E separou, né? Separou o sol
da lua e formou as estrelas para a noite, o sol durante o dia. Como é importante a gente entender para ver como tudo foi criado, como tudo foi feito. Na verdade, é interessante a gente entender para quando até os nossos filhos, né, virem perguntar, mas mãe, como, né, a gente está lá ouvindo a palavra que criança sabe como é que é, e também é bom a gente também ter esse entendimento. Ah, mas como foi formado isso? Que a gente muitas vezes fica assim, criança perguntar cada coisa, que a gente fica assim, sem conseguir responder. Mas é importante a gente saber, né? Então, como tudo se formou, como homem, como Deus fez o homem, né? Do seu soprou a vida, né? Do próprio Espírito dele, Deus soprou no homem o sopro da vida. É tão importante. Do barro, né? Fomos feitos. Deus formou a gente do barro, modelou, né? A gente e formou cada detalhe. Gente, vocês têm ideia? Deus formou a gente com muito amor, porque ele fez cada detalhe ali de Adão. Adão foi feito das próprias mãos de Deus. Você está entendendo? Foi lá formado, desenhado a sua imagem e semelhança. Olha que coisa forte. Então, como é importante, né? E depois do sopro de Deus, soprou vida em Adão. Porque era um barro. Você está entendendo? Era um barro que Deus formou ali um ser humano e soprou vida. Né? Gente, é muito interessante a gente entender isso para a gente ter noção. Por isso a palavra diz, não sei se muitos conhecem, mas eu sei que a grande maioria sim, que fala Deus quebra o vaso, porque para igualar a semelhança, Deus fala que a gente é vaso de barro, porque para a gente entender que a gente somos modelados pela mão de Deus, não somos formados pela mão de Deus, né? E quando a gente nos colocamos diante da vontade de Deus, aí a gente somos modelados referente ao que Deus quer. Quando você está por conta própria, né? Aí é outra história, né? Aí já é outra história, já é outro significado. Mas quando você está nas mãos do Todo-Poderoso, entendeu? Você está sendo modelado, formado segundo ao que Deus quer, né? Lógico que a gente tem o nosso livre-arbítrio, Deus respeita, mas quando você se coloca nas mãos de Deus, verdadeiramente Deus dirige a minha vida. Então aí é Deus que vai lhe guiando os seus passos. E como é lindo ver muitas das vezes o agir de Deus, né, nas nossas vidas. Que a gente possa ter esse entendimento, porque às vezes a gente sabe, só que como é importante ser contado, né? Pra gente, sei lá, parece virar uma chave, dizer a verdade, né? Como a gente, né, foi formado, olha isso. Aí, lógico, veio a descendência através de Adão, Eva, Deus tirou da costela de Adão enquanto estava dormindo e formou Eva, né? Aí formou Eva, da costela de Adão, para dizer da carne, né? Que dá, como fala? Por isso que Deus fala, tá na palavra dele, né? Gênesis, eu só não lembro o capítulo, gente, não lembro não. O homem e a mulher deixarão seus pais e se unirão, uma só carne. Porque, por isso acho que Deus já quis dar o significado ali de Adão e Eva. Porque se você for ver, ele tirou de Adão, Deus não poderia também ter formado? Pensa comigo, Deus não poderia também ter formado do barro a Eva também e soprado a vida? Claro, mas não, Deus quis dar um significado. Olha como Deus é, você está entendendo? Dá para entender? Gente, Deus é maravilhoso, a gente não entende, né? Muitas das coisas a gente não entende, mas Deus faz tudo com propósito, não adianta. Deus faz tudo que Ele faz é pensado, nada é sem propósito. Até uma situação que deve estar aí na sua vida, você fala, meu Deus, não estou entendendo nada, estou entendendo nada, não entenda, só confie em Deus, amém?
a gente muitas das vezes não vamos entender. Não vamos compreender o agir de Deus, a gente só precisa confiar. Deus, eu coloco nas suas mãos essa causa, me ajuda, me socorre. O Senhor me socorre aqui nessa situação. É isso, entendeu? E confiar, orar, fazer nossa parte, claro. A gente não vai ficar lá de braços cruzados, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos nos esforçar diante aí de Deus. Vamos fazer nossa parte, cuidar da nossa família, trabalhar, fazer o que tiver que ser feito, amém? Fazer o que precisa ser feito. E Deus vai fazer a parte dele, só que a gente também tem que nos esforçarmos, né? Pois o reino de Deus é vencido à força. Se a gente não fizer a nossa parte, nada se anda, não é verdade? Então, olha que tremendo, gente. Deus poderia, não é verdade, ter feito do Adão e Eva, onde a palavra já chegou, gente. Eu estava em Noé. Gente, é como Deus quer. A gente só vai indo, né? A gente sente do nosso coração, a gente vai falando aquilo que Deus... Eu nem imaginei que eu ia falar em Gênesis hoje, Gênesis da criação, mas tudo bem. É conforme o que Ele quer, a gente só tem que obedecer. Então, como é tremendo. Então, Ele quis dar um significado, Ele quis tirar da carne ali, do homem, para que tivesse um significado. Para ser mais específico, eu não sei explicar tão bem, mas é mais ou menos isso. Entendeu? Que dizendo assim, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, não dizendo que, né? Deixará seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne. Você pode ver que ele tirou da onde? Ele tirou da costela, que nem dizendo que ali se formaria uma só carne. Porque você pode literalmente, foi uma só carne mesmo, que da costela de Adão, ou seja, da carne de Adão, foi formada Eva. Entendeu? Por isso que Deus disse, se formarão uma só carne, né? Ou seja, não são mais dois, são um só. Não é verdade? Então, que a gente possa ter esse entendimento, né? Você pode ver que foi a união, né? O que Deus une, né? Só Ele pode separar. E se acontecer de separar, né? Vão ficar em desordem, porque aquilo era uma só carne, você entende? Então, que a gente possa ter esse entendimento, né, gente? Que palavra profunda, né? Como Deus é lindo. Que a gente possa ter esse entendimento das coisas, né, de Deus, como são maravilhosas. Deus é assim na nossa vida. A gente só tem que estar atento ao que Ele quer para a nossa vida, para a gente tentar fazer o máximo possível para seguir a vontade dele, seguir os caminhos para todos aqueles que queiram, amém? Pois temos o livre-arbítrio, né? Deus não obriga ninguém, Deus dá o ensinamento, fala, ó, meu filho, é por aqui. Se a pessoa não quer ir, Deus não vai obrigar. Aí, quando acontecer situações, também não adianta pôr a culpa em Deus, né? Porque muitas das vezes a gente quer ir no nosso caminho, quer ir da nossa forma e depois fala o quê? Deus me abandonou, Deus... É ou não é? Deus não olhou por mim, mas você não obedeceu, você não seguiu a orientação que Deus mandou. E depois não adianta pôr a culpa em Deus, a culpa é sua. Não é verdade? Não é verdade? Então que a gente possa ter esse entendimento, né? Quer seguir o seu caminho? Siga, mas siga consciente que é suas próprias escolhas. As nossas próprias escolhas podem ter consequências positivas ou negativas. Amém? Que a gente possa ter isso em mente, para não querer culpar Deus, né? De pequena no fundo aqui. Vai lá, meu amor. Depois é mamãe. Falei que você. Essas crianças estão de férias, aí já viu, né? Mas é isso, gente, que a gente possa ter esse entendimento diante de todas as situações da nossa vida. Né? Fala, pai, eu quero te seguir mesmo, mas deixe Deus dirigir o seu caminho de verdade. Porque muitas das vezes a gente dá com a mão e quer tirar com outra e depois reclama com Deus. Né? Então vamos, né, ter esses entendimentos. Como é bom a gente ter esse entendimento, né? Imagina só como Deus criou tudo.
Foi com tanto amor, foi com tanto zelo. E ele disse: tudo o homem dominará. Ou seja, tudo o que foi criado nessa terra foi pra gente, entendeu? Foi pra todos nós. Ou seja, que a gente, mesmo os animais sendo tão grandes e tão enormes e tudo, que você fala: meu Deus, Deus disse, você dominar tudo isso. Entendeu? Ou seja, Deus colocou tudo diante das nossas mãos. Olha que amor, olha que palavra tremenda e absoluta que Deus fala da forma que Ele quer. Gente, é muito lindo. Então, diante de toda essa criação, diante de todo esse amor que esse Pai de bondade tem conosco, o mínimo que a gente pode fazer é ser gratos por esse amor tão grandioso sobre as nossas vidas, pois tudo que Deus fez foi em detalhes. Ele é detalhista sobre as nossas vidas. Só que a gente, muitas das vezes, cabeça dura, tô falando de todos nós, viu, gente? Me incluo no meio aqui. Somos cabeças duras e não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes a gente acha que da nossa forma é melhor, entendeu? Não a de Deus. Ah, Deus está demorando, Deus está fazendo, entendeu? A gente somos impacientes devido ao dia a dia que é corrido, as correrias, tudo acontece tão rápido. A gente quer fazer da nossa forma. E muitas das vezes não é assim, né? Quando a gente tenta trabalhar da nossa forma, a gente acaba atrapalhando o agir de Deus sobre as nossas vidas, não é verdade? Então que a gente possa ter esse entendimento que Deus só quer o melhor para nós. É a gente que precisa melhorar, nos moldar, e não é nós que fazemos isso, gente, a gente não tem essa capacidade. É o próprio Deus, através da nossa permissão, que trabalha na gente, que nos aperfeiçoa, que nos molda, que nos dirige, se assim permitimos, conforme a sua vontade. E pode ter certeza que esse Pai de amor e de bondade só quer o melhor para as nossas vidas. Gente, que palavra maravilhosa, gente. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, os seus caminhos e dirija de uma forma abençoada e profunda, não só hoje, mas sempre. A paz e a luz de Cristo, povo amado. Eu desejo o melhor de Deus para o caminho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. A paz.